Milionário surpreende ao descer do helicóptero e pedir Mendica funcionar em casamento. Foi um dia qualquer igual a tantos outros naquele subúrbio pacato de São Paulo, até que o céu rachou em aço e barulho. Um helicóptero reluzente, com a pintura impecável que brilhava sob o sol, desceu com uma precisão quase cirúrgica bem na praça central, surpreendendo todos. Crianças pararam de brincar, vendedores ambulantes engoliram as palavras, e até o vento pareceu calar para escutar o que viria a seguir. De dentro daquela máquina voadora saiu Dante Rossi, altíssimo, impecável num terno que parecia ter custado uma fortuna. Ele caminhou com aquele sorriso de alguém acostumado a ter o mundo aos pés, mas o que ninguém poderia imaginar aconteceu naquele instante. Eu sei que você não me conhece, Melody, mas seu pai me deixou uma dívida de 3 milhões, e a saída para ambos é um casamento. A declaração explosiva ecoou mais alto que o motor do helicóptero, congelando o tempo. As pessoas ao redor cochichavam boquiabertas. Tá doida casar com esse cara, por quê? Sussurravam as mulheres. No rosto de Melody a vergonha se misturava com o medo. Não era só ela ali, havia seu irmão mais novo, Jake. Ele dependia dela e aquela dívida ameaçava seu futuro. Dante, com uma calma que parecia quase cruel, deslizou um contrato em suas mãos, assinado pelo pai de Melody. É o único jeito. Pode não parecer justo, mas é real. As palavras batiam no peito dela feito marteladas. Assinar aquilo era aceitar uma prisão dourada. Por dentro, sentia o aperto do nó na garganta crescer. As pernas tremiam como se tivessem levado um choque. E havia mais. Personas sussurravam sobre o passado turbulento de Dante. Aquelas sombras que ele nunca mencionava, mas que pareciam grudadas na sua pele e cara. A mistura do brilho e desse mistério criou um cenário que ninguém conseguiria parar de olhar. Antes que Melody pudesse pensar em uma saída, essa promessa obscura a lançou num mundo que não era o dela. Maria, a governanta de olhar severo e voz baixa, e Vinícius, o motorista silencioso com mãos calosas e olhos atentos como de um predador, apareceram para acompanhá-los. Eles tinham segredos, todos tinham. A ideia de abandonar a cidade e ir para Campos do Jordão era uma fuga, mas também um salto no escuro. Lá, envoltos em pinheiros e névoa, um novo lar começaria a nascer. Entre o frio da montanha e as paredes que ainda seriam erguidas, algo mais começou a surgir. Uma ligação crescente, delicada, entre Melody e Dante. A praça voou ao seu som normal. Risos, buzinas, o cotidiano. Enquanto Melody, no fundo, sentia o peso de uma revelação que não podia mais evitar. Uma mensagem inesperada apareceu no celular dela, estalando na tela com um aviso. Você mal começou a entender. E ali, no silêncio, com o coração disparado, ela soube. O inferno só estava começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Melody olhou P. As palavras vibravam na tela e o pavor a envolveu como um cobertor pesado. O que mais poderia acontecer? Mas antes que pudesse processar, um grito agudo cortou a rua como uma rajada de vento. Todos os olhares se voltaram para o ponto de origem. Uma mulher, desgraçada e desencajada, corria, os pés descalços batendo no chão com desespero. São Paulo a devolvia ao seu seio hostil, enquanto ela se aproximava cada vez mais de Melody e Dante. O desespero refletido em seu rosto causou uma onda de interesse e preocupação. O que seria tão urgente? Mãe! Gritou a mulher, já a poucos passos do casal. O espanto dominou o ar. Melody sentiu as pernas fraquejarem. O que aconteceu? Perguntou Dante,
seu semblante agora sério. A mulher se jogou aos pés de Melody, os olhos em lágrimas, implorando. Me ajuda! Você não pode se casar com ele. Não! A voz dela, cheia de dor e urgência, prendeu todos na praça. O murmúrio da multidão se intensificou, como se um trovão tivesse estourado. Melody olhou para Dante, buscando respostas, mas ele parecia tão aturdido quanto ela. Com a cabeça cheia de perguntas, tudo o que conseguia pensar era na conexão estranha que estava se formando com ele, agora ameaçada por essa mulher. Por que não posso? Você conhece essa pessoa? Melody perguntou, o medo e a confusão em sua voz. Ele te enganou! Gritou a mulher. E naquele instante, a feição controlada de Dante se quebrou. Ele não é o que parece. É mais perigoso do que você imagina. Os rumores se espalharam entre os curiosos. As mulheres que antes falavam de Melody com desprezo, agora olhavam com compaixão. A mulher, cada vez mais desesperada, arrastava-se em direção a Melody, numa tentativa quase forçada de alertá-la. Dante passou a mão pelo cabelo, visivelmente nervoso. Isso não faz sentido. Você está errada. Errada? Ela retrucou, a respiração entrecortada da correria. Meu filho é a prova. Ele é seu. As palavras dela cortaram o ar, como uma faca atravessando o silêncio que se abateu. Melody congelou. O que a mulher havia dito? Seu filho? O que isso queria dizer? A revelação fez com que todos na praça bicassem a respiração. Melody se afastou, o coração batendo forte. Dante estava em silêncio. As expressões em seu rosto mudavam de raiva para preocupação. Ele olhou para Melody, mas ela estava paralisada, a cabeça girando. O que ela quer dizer com isso? Melody questionou, mas sua voz saiu quase como um sussurro. Dante respirou fundo, seus olhos cheios de uma tempestade de emoções. Melody, por favor. Mas antes que ele pudesse falar, o celular de Melody vibrava novamente. Olhou para a tela e se deparou com outra mensagem. Era de alguém que ela nem conhecia, mas que fazia seu sangue gelar. A verdade sobre Dante não é o que você pensa. A história ainda não acabou. O mundo dela parecia desmoronar. As palavras se tornaram nuvens pesadas em sua mente. Como assim? O que era verdade e o que era mentira? A praça retumbava num silêncio, aguardando a próxima revelação, quando a mulher começou a chorar. Soluços que pareciam eco do coração de Melody. E nesse momento, ela percebeu. As máscaras estavam prestes a cair. A vida pacata que conhecia nunca mais seria a mesma. E no fundo, Melody sabia que estava diante de uma escolha. Uma escolha que poderia mudar tudo, inclusive seu destino. O que fazer agora com segredos despidos e um futuro incerto em mãos? Melody congelou, o coração pulsando como um tambor ensurdecedor. A mulher, ainda aos seus pés, continuava a tremer. A praça, antes vibrante, agora parecia um lugar perdido no tempo, onde todos aguardavam um desfecho dramático. Ele não pode ser quem você pensa que é, gritou a mulher, os olhos marejados de angústia. Você não sabe o que ele fez. Dante, com a expressão tensa, estava prestes a intervir quando, de repente, um barulho estrondoso cortou o ar. O som de pneus derrapando, vidro se estilhaçando, e antes que alguém pudesse reagir, um carro atravessou a praça com fúria, passando a poucos centímetros de Melody. Um verdadeiro caos se instaurou. Gritos e o furor da multidão tornaram-se um único eco. Alguém saiu do carro, um homem, com uma expressão de desespero pura. Ele corria, ofegante, até a mulher ao chão. Mãe! Gritou, se jogando do lado dela. As lágrimas nos olhos do jovem revelavam uma dor profunda. A conexão entre eles era palpável. Melody observava perplexa. Dante parecia prestes a explodir. A situação se tornava cada vez mais estranha. A mulher fitou o filho e os dois trocaram olhares intensos, uma comunicação silenciosa que falava mais do que 1000 palavras. Então, enquanto todos estavam concentrados na nova cena, a mulher falou com uma voz firme, como se preparasse para uma batalha. Ele não é só um homem de negócios. Ele está envolvido com coisas que você não pode imaginar, Melody. A vida dele é uma farsa.
Que coisas? Melody perguntou. O nó na garganta se apertando. Tudo ao seu redor girava, a realidade começando a desmoronar. Mas antes que a mulher pudesse responder, uma mulher de cabelo bagunçado, com marcas de luta no rosto, apareceu de repente, saindo de trás da multidão. Seu olhar estava transbordando de pânico. Ela se ajoelhou junto ao grupo e declarou: "Eu sabia que ele voltaria." Apontou para Dante, suas mãos tremendo de raiva. "Você destruiu a vida da minha irmã. Como teve coragem de fazer isso?" As revelações se acumulavam como tempestade sobre a praça. Melody mal conseguia respirar. As vozes ecoavam, os olhares se cruzavam, e todos estavam agora tão envolvidos no conflito que esqueceram até mesmo do que tinham presenciado antes. Ninguém notou a tensão no rosto de Dante, que parecia enfrentar seus próprios demônios. Ele finalmente rompeu o silêncio, a voz baixa, mas cheia de intensidade. "Isso não é o que vocês pensam." "Como pode dizer isso?" A mulher da irmã protestou, ainda se agachando. "Você sabe que é verdade. Você não escapará dessa." Então, em um movimento rápido, o jovem, filho da mulher que estava aos pés de Melody, apanhou uma pequena caixa do bolso. Ele a abriu, revelando uma foto desgastada de um homem, que tinha um ar familiar. Melody se aproximou, sentindo que seu mundo se desmoronava ainda mais. O homem na foto era Dante, mas não do jeito que ela conhecia. "Esta é a verdadeira face dele, a pessoa que você vai se casar." Ele atirou a foto em direção a Melody, que então encarou a imagem atordoada. O olhar de Dante se suavizou por um momento, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam. A friura em sua postura derreteu, mas em vez de responder, ele apenas fechou os olhos, como se estivesse aceitando uma verdade amarga. Melody ficou paralisada, a mente em um turbilhão. O que ela estava prestes a descobrir? O que mais estava escondido sob a superfície dessa vida que ela mal começou a entender? O caos ao seu redor se transformou em uma sinfonia angustiante, e cada respiração dela ecoava a mesma pergunta: até onde essa história poderia ir? A praça estava em completa agitação, e no fundo do coração ela sabia, não haveria como voltar atrás. A verdadeira batalha estava apenas começando. Melody ainda estava atordoada com a foto que o jovem tinha lançado em sua direção. O rosto de Dante a encarava, mas era diferente, mais jovem, mais sombrio. Ela sentiu o coração acelerar, o pulsar reverberando em suas têmporas. O que mais estava escondido dele? A mulher que se apresentava como a mãe do jovem, aos pés de Melody, olhava para a foto com uma expressão de dor e desespero. "Ele é um mentiroso! Ele destruiu nossas vidas." A voz dela era um grito de desespero que ressoou na praça. O murmúrio da multidão crescia, mas Melody não conseguia desviar o olhar do casal, dos olhos aflitos que imploravam por justiça. Dante deu um passo à frente, mas seus olhos tinham uma expressão de vulnerabilidade. "Você não sabe a verdade." Ele parecia lutar contra as correntes invisíveis que o prendiam, as palavras mal saindo de sua boca. Mas Melody estava perdida. "Como assim verdade? Nossa, tudo que ele me contou, aquele sorrisinho encantador agora parecia uma máscara." Entretanto, no meio do clamor, um grito cortou o ar. "Dante!" A voz era irrompida de preocupação e raiva. Uma figura surgiu na multidão, atravessando o público como um vendaval, e logo Melody reconheceu a mulher. Era Lúcia, uma repórter que sempre cobria as histórias mais calientes de São Paulo, sempre à frente de tudo. Ela era famosa por não se deixar intimidar, por buscar a verdade a qualquer custo. Dante ficou paralisado, como se um animal encurralado. "O que você está fazendo aqui?" A tensão entre os dois era palpável, um duelo silencioso. Lúcia nem se importou com a pergunta. "Eu estava te procurando. Não é só a Melody que precisa saber a verdade. O público também." Ela tinha um olhar feroz, vibrante, e a multidão começava a se agitar novamente, atraída para essa nova reviravolta. "A vida de todos aqui está em risco, e você sabe disso." Melody sentiu um frio na barriga. A situação ficou ainda mais pesada.
O que seria tão grave? O que poderia colocar a vida de estranhos em risco? E Dante, o que estava escondendo? Lúcia ergueu um celular, a tela brilhando como uma lâmina afiada. Eu descobri. Uma gravação. É só uma questão de tempo antes que tudo isso venha à tona. Seus segredos, Dante. Você pode ter enganado a Melody, mas não a mim. Um silêncio sepulcral tomou a praça. O som de suas palavras ecoava como um trovão no coração de Melody, que agora a cada segundo sentia que a terra estava se movendo sob seus pés. O mundo parecia girar, e todos estavam esperando uma reação de Dante. Ele, por sua vez, parecia enfraquecer a cada momento, como se a pressão estivesse quebrando suas defesas. Melody observou as expressões ao seu redor: desconfiança, preocupação, curiosidade e, no fundo, uma pitada de compaixão. A verdade poderia ser um fardo pesado demais para qualquer um suportar. Eu posso explicar, ele tentou, mas a voz soou trêmula, ciente de que cada palavra sua poderia adicionar combustível ao incêndio. Mas a tensão se intensificou quando um novo grito veio de longe. Uma sirene policial. Os rostos que antes observavam Dante com cólera agora estavam radiantes de alarme. "Fuja!" alguém gritou, e a multidão começou a se dispersar como se o chão estivesse pegando fogo. E no caos, Melody sentiu um puxão em seu braço. Era o jovem, o filho da mulher que estava aos seus pés. "Você não pode confiar nele. Siga-me." Ele arrastou Melody longe do tumulto, enquanto o resto da praça se transformava em um redemoinho de vozes e passos apressados. A verdade estava escapando pelos dedos dela, no meio do pânico e do desespero. Estava prestes a dar um passo em direção a algo que poderia ser mais devastador do que tudo que já havia enfrentado até agora. O que estava acontecendo? Quem estava certo? O que exatamente Dante tinha feito que poderia arruinar tantas vidas? Não em passe. Ela se virou e viu Dante de pé, parado, com seu olhar fixo, confuso e ao mesmo tempo desesperado, enquanto a sirene se aproximava. Os ecos das palavras de Lúcia ainda ressoavam em sua mente. O que mais estava em jogo? E então, de repente, a tensão se dispersou na praça como vapor. Mas Melody já havia dado o primeiro passo em um caminho de consequências irreversíveis. O futuro estava nublado, e as respostas que tanto procurava tornavam-se cada vez mais distantes. O que realmente aconteceu? Quais segredos Dante ainda escondia? As perguntas formavam uma tempestade em sua mente. Naquele momento, Melody decidiu que não havia mais como voltar atrás. Melody olhou nos olhos do jovem, seu coração disparando. Ele segurava sua mão com urgência, puxando-a longe do tumulto, mas a praça ainda estava em chamas de falatórios e acusações. "Você não pode ficar perto dele", ele disse, mais desesperado que intenções de ameaça. Ela hesitou. Eu não sei mais em quem confiar. Você pode me explicar?" A multidão atrás dele se aglomerava, criando uma pressão invisível, e a confusão estava predominando na mente de Melody. O jovem respirou fundo, com um olhar que misturava dor e compaixão. "Dante não é quem você pensa que é. Ele fez coisas horríveis. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais." Aquelas palavras cortaram o ar, e o receio no peito de Melody se intensificou. Enquanto ela tentava processar tudo, um barulho ensurdecedor fez sua atenção se voltar. A sirene policial estava mais próxima agora, a realidade ameaçando engolir aqueles que se atreveram a se aproximar de Dante. O pânico tomou conta da praça quando a multidão finalmente começou a se dispersar. Melody viu Dante lotado de tensão, como uma corda prestes a estourar. "Melody, espera! Não escute ele!" A voz de Dante cortou o barulho, mas não tinha a mesma força. Ele parecia estar preso entre querer se defender e a incapacidade de expor o que realmente era. O jovem determinado olhou fundo nos olhos de Melody. "Ele matou meu pai." As palavras voaram como uma flecha, atingindo o coração de Melody e a fazendo vacilar. Um silêncio quase mágico caiu por um instante. Ela ficou atônita. "Como assim? Ele não pode ter feito isso.
A ideia parecia absurda, mas as palavras dele a envolveram como um manto sombrio, tornando tudo ainda mais real. Meu pai tinha um negócio com ele, algo que deu errado. Eles eram amigos, até que Dante decidiu acabar com ele. Você não percebe? Ele não é o príncipe encantado. Olha ao seu redor, pessoas estão com medo dele. O desespero na voz do jovem parecia uma onda, e Melody se viu à mercê de seus próprios pensamentos. Ela girou rapidamente para olhar Dante, que agora estava sendo cercado por policiais. Ele tinha os olhos frios e perdidos, mas Melody podia sentir que havia algo mais por trás daquela fachada. E ao mesmo tempo, o jovem ao seu lado, sua sinceridade e dor eram palpáveis. Você não pode acreditar no que ele diz. Ele é um mentiroso, Dante implorou, mas as palavras soavam vazias na imensidão do que havia sido revelado. E se for verdade? Melody murmurou, quase para si mesma, mas o jovem a escutou. É a única explicação para tudo isso. O jeito que ele age, os segredos. Ele está em apuros há muito tempo. As palavras o invadiam, mas a confusão tomou conta de Melody. Antes que pudesse responder, um grito estridente cortou o ar novamente. Não, 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 você não pode fazer isso! Uma mulher despencou na praça, as mãos cobrindo o rosto, como se tivesse tomado um golpe devastador. Era Lúcia, a repórter. Ela se aproximou de Dante com os olhos alucinados. Eu não posso deixar você fugir disso. O que você fez vai sair à luz. A declaração foi como um trovão, e todos os olhares se viraram para ele, a afirmação pesada causando uma onda de murmúrios. Você não sabe de nada. Dante explodiu, sua voz raivosa, mas Melody pôde notar o pavor nos olhos. Isso a fez hesitar ainda mais. Era um jogo de poder, onde ele parecia estar perdendo força. Eu sei mais do que você imagina, Lúcia desafiou, segurando um arquivo e começando a folheá-lo na frente de todos. A multidão se aproximou, atraída pelas revelações. Gravações, contatos, tudo aqui. Você nunca vai escapar disso, Dante. A tensão foi à estratosfera. Melody se sentiu sendo puxada em todas as direções. O jovem ao seu lado, a mulher desesperada. Dante, cada um tinha uma narrativa, e ela não conseguia decifrar qual era a verdade. E então algo se estourou na multidão. Um grito ensurdecedor fez os rostos se virarem para a entrada da praça. Um homem, encapuzado e agitado, apareceu, seus olhos brilhando com uma intensidade aterradora. Ele estava armado. Parem! Não se movam! O som do metal rendes na multidão parecia um eco de um pesadelo. O homem olhou diretamente para Dante com uma fúria que parecia tão antiga quanto o tempo. Melody sentiu a adrenalina subir. O que era real? O que estava acontecendo? Neste instante, a verdade era uma tempestade, e com isso, a vida de todos estava prestes a mudar. O homem gritou uma palavra que ficou reverberando. Vingança. A praça se transformou em um caos. As peças do quebra-cabeça estavam se reunindo, mas em vez de mais clareza, tudo parecia mais confuso. A única coisa que Melody sabia era que a vida que tinha antes estava desaparecendo. E a verdadeira batalha, ela sentia isso no fundo do coração, estava apenas começando. Melody olhou para o homem encapuzado, seu coração pulsando como um tambor. As pessoas ao redor pareciam congeladas em suas reações. A tensão no ar era palpável. Vingança! O grito do homem ecoou na praça, reverberando como um trovão e trazendo um calafrio pela espinha de Melody. Ela sentiu que a sala podia desmoronar a qualquer momento. Dante se virou, o rosto uma mistura de choque e desespero. O que você está fazendo aqui? A voz dele estava carregada de medo, algo que Melody nunca havia visto antes. Ele parecia perdido. O homem encapuzado avançou um passo, a arma em sua mão tremendo, mas determinada. Você vai pagar pelo que fez, Dante. A multidão mergulhou em caos, gritos, socos e pessoas correndo em direção às saídas. Tudo virou um redemoinho de pânico. O jovem ao lado de Melody puxou-a para trás, seus olhos arregalados. Precisamos sair daqui. Ele a conduziu pela multidão, mas Melody não conseguia desviar o olhar de Dante, que parecia cada vez mais encurralado.
Você não pode fazer isso! Dante gritou, mas o homem encapuzado não hesitou. O que se passava naquela mente? Enquanto Melody lutava contra a maré de pessoas em pânico, uma ideia cruzou sua mente como um raio. E se tudo que ela pensou que sabia sobre Dante fosse uma mentira? O que você tem a ver com isso? O homem encapuzado avançou novamente, e Melody implorou, espere, você precisa me contar a verdade. Mas a cena era caótica demais. Imagens de rostos aterrorizados, o medo no ar, tudo parecia surreal. Dante olhou para Melody em um momento de desespero. Você não sabe, Melody. Não faça isso. Mas o encapuzado estava determinado. Afinal, ele estava cobrando uma dívida, e parecia que a única saída era a vingança. Então, de repente, o céu se iluminou. Um som estrondoso cortou o ar, algo se desmaterializando no espaço acima deles. Melody olhou para cima e gritou. Um helicóptero estava sobrevoando a praça, e algo era lançado em sua direção. E antes que pudesse entender, um saco explodiu, espalhando fumaça densa por todo lugar. Saia da frente! O jovem gritou. E Melody não teve escolha a não ser correr com ele. O pânico aumentou. As pessoas estavam tropeçando e gritando, todas buscando a saída. Mas enquanto corriam, Melody escutou uma palavra familiar no meio do tumulto. Dante! Ela parou por um instante. Era como se o tempo tivesse desacelerado. O homem encapuzado estava distraído, olhando para o helicóptero que moldava sombras ao seu redor. E foi nesse momento que a fumaça começou a se dissipar, revelando um rosto que fez o coração de Melody parar. Jake! Ela gritou, reconhecendo seu irmão entre a multidão. Ele estava ali, parecendo perdido e confuso. O que você está fazendo aqui? O medo a envolveu. Por que ele estava no meio disso tudo? Então a última coisa que Melody viu foi o olhar de Dante que se transformou em um estado sério e focado. Você não sabe, Melody. Não sabe de nada. Ele falou com tanta intensidade que ela sentiu um arrepio. Não havia mais tempo. O encapuzado se virou de volta para Dante. E nesse momento, um tiro ecoou, um barulho ensurdecedor que fez Melody estremecer. Ela cobriu a cabeça. A fumaça e o pânico dançavam ao seu redor. E então, algo inesperado aconteceu. O jovem que a acompanhava se lançou à frente, se jogando na linha de fogo. Não! Melody gritou, mas a cena parecia tudo em câmera lenta. Estava desmoronando. Você não pode fazer isso! Mas era tarde demais. A verdade estava prestes a desmoronar. E naquele momento, o universo de Melody se transformou em uma realidade distorcida. Quem era o verdadeiro vilão? E mais, quem eram todas aquelas pessoas que haviam aparecido de repente em sua vida? Quantas camadas de segredos ainda estavam por vir? Antes que pudesse processar o que acabara de ver, um celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem apareceu na tela, fazendo seu coração disparar. Ainda não acabou. E ali, cercada por fumaça e gritos, Melody soube que estava no meio de uma tempestade, e tudo o que ela acreditava estava prestes a ser desnudado. Como poderia ser tão confusa? A vida de todos estaria em jogo. O que mais ela tinha que descobrir? O que por vir poderia ser aterrador? As perguntas ecoavam enquanto o mundo em sua volta girava. O celular de Melody vibrava insistentemente em seu bolso, mas estava presa em um pesadelo. O homem encapuzado apontava a arma para Dante, e a praça estava uma verdadeira zona de guerra. O pânico se espalhava como fogo em palha seca. Então, repentinamente, o jovem ao seu lado, que havia se lançado em defesa, estava no chão, desfalecido. Não! O grito de Melody ecoou, um som primal de desespero. Com as mãos tremendo, ela se lançou na direção do corpo dele. O sangue escorria, mais do que ela podia suportar. O caos ao redor se desvanecia conforme o mundo dela se concentrava naquele momento. Ele precisa de ajuda, Melody disse, a voz despedaçada. O rosto do jovem estava pálido, seus olhos cerrando lentamente, enquanto Dante estava paralisado, morrendo de medo. O homem encapuzado estava prestes a atacá-los de novo. Mas a cena congelou de novo, quando uma nova figura irrompeu. Era Lúcia,
A repórter desesperada, correndo em direção a eles, com algo na mão. Saia da frente! Lúcia gritou, disparando em direção ao homem encapuzado. A arma em sua mão estava apontada não para Dante, mas para a multidão. O homem hesitou, os olhos cheios de uma fúria que desafiava qualquer lógica. Mas, em um movimento repentino, Lúcia apertou o botão na parte de trás de uma pequena caixa, e um som ensurdecedor de um alerta disparou. Como num truque de mágica, a praça estava envolta em luz. A atenção de todos se voltou para Lúcia. E ali, às suas costas, um grupo de policiais finalmente chegou, sua presença imponente preenchendo o espaço como um sopro de ar fresco, em meio ao caos. Polícia, coloquem as mãos para cima! A autoridade soava no ar, mas o homem encapuzado não parecia se intimidar. Ele fez um movimento rápido, e no instante seguinte, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Isso é o que você merece! O homem gritou e disparou a arma, mas a bala não atingiu Dante. Com um grito gutural, o jovem ao lado de Melody tomou o tiro em seu lugar. O tempo parecia parar enquanto Melody assistia, paralisada, seu coração se partindo em 1000 pedaços. Não, o lamento dela foi ofegante, cortando o ar como uma faca. O corpo do jovem caiu e o mundo dela desabou. A sensação de perda era profunda. Melody tentou puxá-lo para perto, mas por um segundo tudo ficou escuro na sua visão. Arraste-o para longe! Uma voz poderosa gritou, mas Melody não consegue ouvir. Ela estava perdida em um mar de dor e confusão. O homem encapuzado estava sendo arrastado pelos policiais, mas tudo o que importava era o corpo agoniado do jovem no chão. Ele tinha um nome! Ela gritou, indignada e cheia de lágrimas. Mas antes que pudesse terminar, Lúcia se aproximou rapidamente, segurando um botão de pânico na mão. Melody, precisamos sair daqui! O perigo não acabou! Ouvindo aquilo, Melody levantou a cabeça e se deparou com uma nova verdade. A raiva e a dor tomaram conta dela, e ao olhar para Dante, percebeu que ele também estava se movendo, mas não como esperava. Ele não estava mais em estado de choque. O olhar dele estava agora se enchendo de uma tenacidade desconhecida. Isso não acaba aqui, ele anunciou, um brilho impiedoso nos olhos. Você não sabia que tudo isso era parte do plano. As palavras dele a atingiram como uma tempestade. Aquele olhar, a intensidade nas palavras, a máscara de Dante estava começando a se desgastar. O que você está dizendo, Dante? Melody sussurrou, curiosa e horrorizada. Antes que ele pudesse responder, o celular de Melody vibrou novamente. Agora uma mensagem substituindo tudo o que ela pensava que sabia. A decisão que você tomou será o que definirá seu destino. Escolha sabiamente. Melody sussurrou, curiosa e horrorizada. E Melody olhou para Dante, sem saber se as lágrimas nos olhos eram de medo ou de confusão. O que mais ele tinha escondido? Qual era a verdadeira face deste homem? A praça girava ao redor dela, e enquanto a sirene da polícia se intensificava ao fundo, Melody percebeu que as respostas estavam mais perto do que imaginava. Mas a que custo? E nesse turbilhão de revelações, as linhas entre amigos e inimigos começaram a se apagar. O perigo estava apenas começando a revelar sua verdadeira natureza. E à medida que tudo se desdobrava, Melody soube que o que quer que fosse que acontecesse a seguir poderia mudar tudo para sempre. Melody ainda estava em estado de choque. As palavras de Dante a perseguiam. O que ele queria dizer com "não sabe de nada"? Mas sua mente não tinha tempo para divagações. A situação se desenrolava rapidamente ao seu redor. O homem encapuzado estava prestes a disparar novamente. A sensação de perigo iminente preenchia o ar pesado da praça. E então, do nada, a fumaça ao redor começou a se dissipar, revelando figuras emergindo do caos. Mais policiais. Mas não eram apenas eles. Uma mulher muito parecida com Melody atravessou a multidão, os olhos ardendo de determinação. Era ela, sua mãe. Melody sentiu como se a terra abaixo dela tivesse cedendo. O que ela estava fazendo aqui?
Mãe, não venha! Melody gritou, mas a mãe não a ouviu. Fique longe dele! A mãe de Melody apontava para Dante, e aquele olhar de desprezo queimava como ácido. Era um aviso que Melody nunca teria imaginado ouvir de alguém que deveria protegê-la. Dante arregalou os olhos e o pânico em seu rosto era palpável. Você não sabe quem ele é. Melody tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. A mãe se aproximou com passos firmes, enquanto a multidão começava a se dispersar num frenesi. Ele destruiu nossa família. O que você ainda está fazendo aqui? Fugindo da verdade? As palavras da mãe cortaram fundo, e Melody sentiu que o chão se abria sob seus pés. A cena se tornava frenética. Todos estavam assistindo, ainda esperando por algo. E mesmo assim, a clareza da situação se evadiu como fumaça. Melody, não acredite nele. Eu sou o único que pode te proteger. Dante argumentou, sua voz um misto de desespero e raiva. Mas o homem encapuzado ainda estava ali, apontando sua arma, e a tensão aumentou. De repente um grito. Era Lúcia novamente. Mas agora a repórter estava sendo empurrada por um grupo de policiais. O que você está fazendo? Pare. Você não pode fazer isso, ela clamou, mas a pressão do momento estava edificando algo destrutivo. Então, em um cruel deslize do destino, o homem encapuzado fez um movimento. Um disparo ecoou. A multidão parou em um grito coletivo, mas o tiro não atingiu quem todos imaginavam. Em um gesto desesperado, a mãe de Melody se lançou na frente, o peso do tempo e da dor parecendo alcançar seu clímax. Não! Melody gritou, mas era tarde demais. O eco do tiro reverberou na praça. E tudo aconteceu como em um pesadelo. O corpo da mãe caiu e Melody sentiu como se o mundo girasse em torno da tragédia. O que ela havia feito para merecer isso? A multidão se enfureceu. Vozes de pânico e caos se misturaram. Mas Melody só conseguia ver sua mãe no chão, a dor pulsando dentro dela. Os policiais se jogaram sobre o homem encapuzado, e a confusão virou um verdadeiro furdunço. A cena se tornava um turbilhão, mas dentro do coração de Melody havia apenas silêncio. Ela, não! Melody caiu ao lado da mãe, as mãos tremendo. O que estava acontecendo? Como tudo tinha se transformado assim em um segundo. O olhar vazio da mãe parecia atento, mas a luz dos olhos já se havia apagado. Engolindo a dor, Melody tentou confortá-la. Mãe, não! Por favor, fique comigo! Mas não havia resposta. O mundo ao redor dela tornava-se um borrão de gritos e sirenes, enquanto ela tentava compreender o que tinha acabado de acontecer. Algo no ar ficou pesado, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para que todos ali pudessem sentir a gravidade do momento. E quando Melody levantou os olhos, foi Dante quem estava mais próximo, sua expressão confusa e cheia de dor. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu não sabia. Ele murmurou, mas as palavras soaram vazias. O que ele tinha escondido? O que mais estava por trás de todas as mentiras? Já chega! Melody gritou. Um gelo profundo de raiva e tristeza dominando seu ser. Isso é tudo culpa sua. Como você pode estar aqui como se nada estivesse acontecendo? Nesse instante, um novo choque reverberou. O celular de Melody vibrou novamente, a tela acesa destacando do luto e do caos. A mensagem era direta. Combinei tudo. Está tudo de acordo com seu plano. O que isso significava? O que estava por trás da superfície do pesadelo? As perguntas ecoavam, e uma nova camada de mistério se descortinava em diante dela. À medida que as sirenes se aproximavam, Melody sentiu que estava diante de uma escolha monumental. Afinal, quem realmente era o inimigo e o que faltava para que a verdade emergisse por completo? O celular de Melody vibrava insistentemente em seu bolso, mas não havia tempo para distrações. O coração dela pulsava descompassado. A cena à sua frente era aterradora. Sua mãe caída, o caos se espalhando, e Dante estava ali, sem saber o que fazer. Os policiais chegaram, mas tudo se misturava em um turbilhão de gritos e confusão. Então, de repente, a praça silenciou. Um som estonteante encheu o ar, fazendo as pessoas pararem e olharem para cima.
Um drone, baixando de um helicóptero, pairava como um vulture. Luzes piscavam ali em cima e todo o olhar estava fixo naquele objeto. O botão para a gravidade do momento mudou e Melody sentiu o mundo girar ao redor dela. A mensagem em seu celular piscava novamente. A verdade que você procura está mais próxima do que imagina. O coração dela disparou e seu olhar se desviou para o céu. Mas antes que pudesse raciocinar, o drone liberou algo. Com um barulho estrondoso, algo pesado caiu na praça. O impacto fez a terra tremer. O material se espalhou pela multidão. E no meio do desespero, os rostos começaram a perder a cor. Um grito de horror explodiu da boca de alguém atrás dela. Melody virou-se e viu o que parecia ser um arquivo. Era um teste de DNA, com o nome de Dante visivelmente estampado. O que era isso? A curiosidade misturava-se com pavor. Isso não pode ser, sussurrou ela, olhando fixo para o papel. Em meio à agitação, ela olhou para Dante, que estava paralisado, igual a todos os outros, mas seus olhos estavam mais escuros, mais cheios de segredos. Ele tinha respondido àquela mensagem? Então, a realidade desmoronou. O jovem que tinha sido ferido, aquele que havia se sacrificado, começou a se mover, os olhos arregalados pelo choque. O que aconteceu? Quem sou eu? As palavras dele eram um murmurinho, distantes, enquanto Melody se sentia perdida em meio à confusão. Desculpe, eu não sei. A voz de Melody tremia, e enquanto ela lutava para entender, o olhar de seu irmão Jake se fixou no teste, confuso. Dante, você é... Ele não terminou a frase, mas todos sabiam. O silêncio foi cortante. Dante finalmente pareceu se recuperar. Isso não é o que vocês pensam. Eu não sou o que dizem. Eu sou inocente. Mas as vozes na praça começaram a voltar. As pessoas cochichavam. Algumas apontavam. Outras pareciam já saber o que estava se passando. O próprio Dante parecia em um mar de confusão. Melody sentiu como se o mundo dela tivesse virado de cabeça para baixo. A ideia de que o homem com quem estava prestes a se casar tinha um passado por trás de tudo isso a desestabilizava. Me nubla a cabeça. Ao que parece, você não é só um homem de negócios, não é? Lúcia, a repórter, surgiu novamente, seu olhar aguçado, como se estivesse prestes a revelar algo ainda mais devastador. Que tipo de pessoa você realmente é, Dante? Eu sou quem vocês precisam que eu seja, ele gritou, com a voz ecoando pela praça. Onde estava a verdade, então? Ninguém movia um músculo. O silêncio era ensurdecedor. O celular de Melody vibrou uma última vez. Ela olhou a tela. Você está mais próxima do que pensa. Conheça a verdadeira história. As mensagens guardavam um espanto cada vez maior e Melody parou a respiração. O que significa? Nesse instante, algo se acendeu dentro dela. Ela precisava saber. Precisava descobrir a verdade. Uma onda crescente de coragem tomou conta. Dante, quem você realmente é? Sua voz saiu alta, e tudo o que restou na praça foi o eco dela. Era um chamado, uma demanda por respostas. Essa era a hora da verdade. Queria se afastar, mas não podia. A conexão entre eles parecia correr mais fundo do que o medo. E no meio da revelação, a multidão, que estava inicialmente brava, começou a preocupar-se. O que faria depois disso? O que todas aquelas verdades iriam desencadear? O olhar de Dante se suavizou. Seus olhos encontraram os dela, mas naquele momento tudo parecia estar pendurado no fio da esperança. Uma nova revelação estava prestes a explodir, e a linha entre quem protegê-la e quem desmantelava tudo estava mais tênue do que nunca. O que mais estava escondido sob a superfície? As perguntas picavam, e ela estava determinada a descobrir. Melody estava em choque. A cena à sua frente era um pesadelo. A praça, antes cheia de vida, agora transbordava caos. Sua mãe havia caído e a dor se espalhou como fogo em palha. Ela se agachou ao lado dela, sentindo o mundo desmoronar. O grito dela ecoou na multidão, mas ninguém parecia ouvir.
Dante estava ali, perdido, confuso, com trevas nos olhos. Ele também parecia um prisioneiro de suas próprias escolhas. As sirenes da polícia cortavam o ar pesado, e entre gritos e confusões, Melody levantou a cabeça. O homem encapuzado estava cercado, mas ele não se entregaria facilmente. O pressentimento de que ainda havia mais verdade escondida nas sombras fazia o coração dela disparar. Você, o que fez? Melody gritou, mas a voz dela soou distante, como se estivesse presa em bolhas de som. Por que você está aqui? Dante parecia lutando com os próprios demônios. O olhar dele se suavizou e um tom gentil surgiu. Não é isso que parece, Melody. Não sou quem você pensa, nem todos aqui o que aparentam. Havia dor em sua voz, uma luta interna que Melody não conseguia compreender. Enquanto a dor se infiltrava em seu coração, ela olhou para a multidão, esperando que alguém perdesse a máscara. Mas ao invés disso, as pessoas começaram a se afastar, sussurrando, como se o choque as estivesse mantendo à distância. A mensagem em seu celular vibrou novamente. Ela hesitou em olhar, mas a curiosidade era incontrolável. A verdade está mais próxima do que imagina. Cuidado com aqueles ao seu redor. O que isso significava? Uma conexão, uma ponte entre os mundos, o passado e o presente colidindo em um instante exato. Melody! Jake, seu irmão, saiu da multidão, os olhos arregalados de medo. O que você está fazendo aqui? Você não entende os perigos? Ela pressionou os lábios numa linha fina, profunda dentro de si. O que há com Dante? Ele precisa de ajuda. O coração dela se partia ao ver a fragilidade de todos os que amava. Ele é um mentiroso. É exatamente a razão pela qual nossa família está em perigo. Jake gritou, mas ela já não sabia mais em quem confiar. As verdades se tornavam sombras que se afastavam mais e mais. Então, em um lampejo de clareza, Melody fixou o olhar em Dante. Então me diga, quem você realmente é, Dante? Por que estamos aqui, nesse caos? Ele respirou fundo, buscando as palavras que pareciam escapar. Fui escolhido para assumir um legado que eu não pedi. Tinha que proteger o que ainda restava. Mas acabei me deixando levar. Nunca imaginei que você entraria no meu mundo. Seus olhos eram profundos, uma escuridão que deixava claro que havia mais. E, inesperadamente, uma onda de raiva tomou conta de Melody. Você me fez acreditar que poderia confiar em você. Olhe onde isso nos trouxe. As palavras cortaram o ar, e todos na praça respiraram pesadamente. Nenhum deles sabia o que esperar do futuro. Mas Melody, em meio ao caos, começou a perceber que o poder das escolhas havia sido a verdadeira maldição. Vidas estavam atadas à mesma rede de decisões, e a ambição tinha um preço alto. De repente, a tensão dispersou-se quando os policiais finalmente conseguiram dominar a situação. O homem encapuzado foi abordado e levado, e a praça começou a se acalmar. Porém, o preço já estava pago. Melody então sentiu a gravidade da vida inundar seu ser. O que faremos agora? Jake perguntou, e a resposta ainda estava se desenhando no ar, como um mistério sem fim. O que Angela tinha começado era agora um ciclo eterno. Diante do sorriso triste e vulnerável de Dante, Melody tomou sua decisão. Eu não sei se posso confiar mais em você, mas precisamos parar este ciclo. E ao olhar para sua família, percebeu que a verdadeira liberdade era estar consciente das próprias escolhas. Na vida, não podemos escapar das lições nem dos erros, mas podemos aprender com eles. O que fazemos depois de descobrir a verdade molda quem somos. Estava certo de que, mesmo no fogo, uma nova história poderia ser escrita. E ali, no coração daquela praça, ela respirou fundo, determinada. O passado não definiria seu futuro. A esperança estava ao alcance. Moral da história: às vezes, a verdade pode ser a maior traição ou o maior presente. Nossas escolhas definem quem somos. E o que fazemos com essas escolhas é o que molda nosso destino. Não é fácil, mas é através da escolha que nos libertamos nas amarras do passado. Se você se emocionou com a história
e quer mais, este é o momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para nos ajudar e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte essencial da nossa comunidade.